O que é? É o Evangelho puro e simples de Jesus, é o Evangelho da graça, dessa vida, desse amor, dessa consolação. É esse Evangelho. E hoje eu quero ler aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 18 ao verso 22. João 21, de 18 a 22, é Jesus, depois de haver ressuscitado, mandando que um grupo de discípulos seus fossem encontrá-lo na Galileia. E para lá foram vários deles. Seus nomes são mencionados aqui nos versos, no verso 2, especialmente, desse capítulo 21. Tem uma narrativa precedente, eles pescando, Jesus aparece na praia, era de manhã cedinho, e pede a eles, pergunta se eles pescaram alguma coisa. Eles gritam que não, aí Jesus diz, lancem então a rede do lado direito do barco que vocês acharão. E aí eles jogaram, mas Pedro disse, não, isso aí eu conheço, eu já vi antes, não precisa me explicar, eu sei que é Jesus. E eles jogaram, vieram 153 grandes peixes, as redes quase se romperam e Pedro se atirou à água, foi nadando até a praia e chegou diante de Jesus. Inicia-se um encontro muito lindo, de uma poesia extraordinária. Primeiro, aquele homem culpado, angustiado, com desejo de ouvir a voz do absolvedor, de ouvir a voz do perdoador, de ouvir a palavra de perdão, que ele já vinha ouvindo naqueles dias, de muitas formas, de recado específico. Digam aos meus irmãos, e a Pedro. Esse e a Pedro é de uma ressonância extraordinária, mas ele queria que chegasse essa hora em que Jesus dissesse para ele que estava tudo coberto. E depois que Jesus viu que todos os demais discípulos tinham chegado, ele mandou puxar as redes, tirar alguns peixes delas, mas ele próprio, enquanto Pedro chegava ali, ao chegar, já notou que havia peixe sendo assado. Jesus estava assando peixes. O ressuscitado estava assando peixes. Isso é maravilhoso. Não existe o assar de peixes como uma tarefa menor. O sublime assou e assava peixes e se faz presente no assar dos nossos peixes e no comer do nosso pão, nos atos e movimentos e gestos e atividades mais simples. Lá estava ele, e ele próprio os tinha precedido, preparando peixes e assando peixes. Ele mesmo e não uma miríade de anjos. Mas é um privilégio do ressuscitado assar peixes para aqueles que eram os discípulos
angustiados, culpados, cada um com sua própria dívida, chegando até ele. E aí há aquele diálogo com Pedro, quando Jesus pergunta a ele, depois da refeição: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro respondeu que sim, que o amava. Tu me amas mais do que essas coisas? Sim, tu me amas mais do que esses outros? Sim, tu sabes, sim, eu te amo. Simão, tu me amas mesmo para valer, de maneira sublime? E Pedro, que era aqui chamado de Simão, porque era o seu nome original, e ele disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí, então, vem o que eu quero ler para nós no verso 18, quando Jesus diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, mais jovem, e ele ainda era um homem adulto, jovem, forte, mas Jesus o remete para um momento no qual ele era bem jovenzinho, solteiro possivelmente. Tu sabes que quando tu eras mais jovem, lá em Betsaida, lá em Cafarnaum, tu te vestias a ti mesmo, sozinho, escolhias tua roupa como tu querias e tu andavas por onde tu bem entendias. Mas eu te digo que quando tu fores velho, tu estenderás as tuas mãos e outra pessoa te vestirá e eventualmente e com toda certeza te levará para onde tu não queres. E Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Havia de glorificar a Deus, porque quando João escreveu essa narrativa, Pedro já estava morto há alguns anos. Já tinha glorificado a Deus, sendo conduzido à morte de maneira pacífica e tranquila e sem perguntas. Aliás, com muitas respostas. E depois de assim falar, Jesus acrescentou-lhe: segue-me, Pedro, segue-me, anda comigo. Então Pedro, voltando-se, olhando para trás, viu que também estava seguindo a Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, que era um vínculo de afetividade explícita, inequívoca. Era um querido de Jesus. Jesus amava a todos, mas inegavelmente João era um grande querido, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. Tem gente que aprende a se relacionar com Jesus, gente que se transforma numa grande querida de Jesus, num grande querido. Gente que aprende a botar a cabeça no peito de Deus. E tem gente que não aprende ou não se apropria dessa liberdade de botar a cabeça no peito de Jesus. Tem gente que se apropria e bota a cabeça no peito de Jesus. Mas tem gente que parece nunca se apropriar
da possibilidade, da alegria de deitar a cabeça no peito de Jesus. E era isso que João fazia. E ainda tinha o despudor de perguntar: Senhor, quem é o traidor? É muita liberdade. E Pedro não era bem resolvido com relação a isto. Não era. Pedro não era bem resolvido com relação a algumas coisas. E ele estava em processo de resoluções, estava se compreendendo, estava no processo de diminuição de suas bravatas, ele estava regulando os seus temperamentos, ele estava em processo de refinamento, de veloz amadurecimento. E Jesus indica para ele algo em relação ao que ele, Pedro, não estava resolvido. Ele não estava resolvido com relação ao seu próximo, especialmente a esse próximo, que também tinha sido seu sócio numa indústria pesqueira, dele e do seu irmão, João e seu irmão Tiago também, e o seu pai Zebedeu, todos eles numa grande operação de pesca. Mas havia coisas não resolvidas. E agora que eles estavam seguindo a Jesus, essas coisas tinham se agravado, porque às vezes aquilo que a gente não resolve uns com os outros, quando a gente encontra Deus, estranhamente algumas dessas coisas se agravam ainda mais. Tem coisas não resolvidas antes que a gente fica pensando que se encontrar a Jesus ressuscitado se resolverão natural e quase que de maneira instintual, mas na realidade não é. Cada coisa tem que ser resolvida. Não dá para a gente sair queimando etapas, nem mesmo na presença de Deus, escute isso. Não dá para a gente sair queimando etapas, nem mesmo na presença de Deus. E então, o que se diz é que, vendo Pedro a João, perguntou a Jesus: e quanto a este? O que vai acontecer com ele? Tu já falaste sobre o meu fim. E quanto ao fim deste? Pedro tinha ouvido com certa tranquilidade sobre seu próprio fim. Não fez aparentemente perguntas a respeito de si mesmo, mas ele tinha perguntas a fazer acerca do destino do seu irmão. E frequentemente é isso que acontece conosco. A gente não tem o interesse de busca, de solução pessoal para nós mesmos em todos os níveis possíveis, mas a gente tem um interesse imperturbável na direção de querer saber qual é o fim, o destino do nosso irmão. Eu não preciso me conhecer desde que eu saiba o que vai acontecer com ele, com ela. E respondeu então Jesus a ele: escuta, Pedro, se eu quero que João
fique, permaneça aqui, até que eu volte outra vez. O que isso te importa? Se eu determinar que, por exemplo, ele vai ficar aqui para me esperar, não importando qual seja o tempo dessa espera, o que isso tem a ver contigo? Mas quanto a ti, vem, segue-me. A leitura é essa. Agora eu quero que você preste atenção. Você já viu o nosso tema de hoje? Já notou qual é? Ama o teu próximo e ficarás livre dele. Ama teu próximo. Quanto mais você ame seu próximo, mais livre você ficará dele. Quanto mais você amá-lo, mais livre você ficará da possibilidade de que ele seja uma perturbação para você. Enquanto algum próximo seu for uma perturbação para você, é porque você ainda não o ama mesmo. Você não aprendeu o significado de amar alguém. E é cada vez mais difícil praticar isso, tanto mais quanto esse próximo tenha nome, seja conhecido, seja alguém para mim, seja o João da minha vida, da minha existência, em relação a quem eu me meça em áreas de natureza muito subjetiva, como aqui no caso de Pedro, que se media em relação a que nível de intimidade João tinha com Jesus em relação comparada àquela que Pedro com Jesus também tinha. Mas como Pedro tinha uma imensa, profunda, livre, tranquila e despudorada liberdade no trato com Jesus, no trato com Deus, para Pedro não importava que Jesus dissesse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra que tu acabaste de confessar, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus, essa é a pedra de esquina, é a pedra angular. Tu és pedra plantada sobre o fundamento desta pedra, dessa rocha eterna. E é sobre essa confissão que eu vou edificar a minha igreja. Isso parecia pouca coisa, Pedro. E ele continuava se medindo, pensando no impacto de João ter deitado a cabeça no peito de Jesus na ceia. Com toda a liberdade, e de depois ter tido a coragem de perguntar: Senhor, quem é o traidor? E como Pedro também tinha negado, isso tinha abismado ainda mais a comparação e a diferença na opinião dele. A gente é cheio de doença. Todos nós. Aí dentro da sua casa, entre você e sua mulher, por mais que para você ela seja infinitamente mais profunda no amor e na amizade, no carinho, na entrega do que Pedro jamais tinha sido a João, mas mesmo com a sua esposa, que cuida de você ou de quem você cuida, ainda assim, às vezes você vê
que se não houver o trato imediato, pequenas rachaduras podem se transformar em fissuras, pequenas fissuras podem se transformar em brechas, e pequenas brechas podem se transformar em pequenos abismos, pequenos gaps, pequenos abismos, até quando você vê, está cada um de um lado de alguma coisa que definitivamente significa desencontro. Você pode avaliar isso em relação aos seus filhos, como o afastamento, se você permitir o abismamento, vai acontecendo muito discretamente, mas vai. A gente vê isso em relação a amigos, que se a gente não se atualizar de vez em quando no significado das compreensões e das interpretações da vida, alguns abismos se interpõem, o amor continua o mesmo, mas a intimidade não, a liberdade não. E isso vai acontecendo em todas as dimensões da existência da gente. E o maior sofrimento do homem é o seu próximo. Foi por isso que Jesus mandou amar o próximo. Porque o maior obstáculo, a maior dificuldade, a maior conquista, a maior vitória do homem é amar o seu próximo. E será imensa essa vitória se for como a si mesmo. E será maior ainda se for como eu vos amei, como Jesus disse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um amor que vai crescendo. Agora, à medida em que isto cresce como experiência de decisão de amar, isso também cresce como gosto de amar. E a gente vai gostando de praticar isso, a gente vai gostando de ser assim. A gente chega a um ponto em que já não sabe mais ser de outro modo, porque amor se transforma em caráter. Amor se transforma em vida. É impossível que amor não se transforme num processo regenerador que produza caráter. E caráter esse que dê todo tipo de fruto de bondade, de longanimidade, de pacificação, de perdão, de autocontrole. Amor é assim, não tem como. Se ele chegar, é isso que acontece. Se isso não acontece, é porque ele não chegou. Mas quando acontece, você vence a maior de todas as vitórias, que é a vitória de amar o seu próximo, amar como a si mesmo e amar como Cristo nos amou. E experimentar que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém até mesmo a própria vida, em favor daqueles a quem ama. Então, ama o teu próximo e tu ficarás livre dele como tentação, como comparação, como teu pior diabo, muitas vezes, tua tentação mais sutil, tua provocação mais velada, tua medição mais perversa. Ama o teu próximo e ficarás livre dele. E aí tem
mais duas coisas que eu quero acrescentar. A primeira, preste atenção, o destino do outro é mais importante do que a nossa própria vida. A nossa própria vida, a sua própria vida, a nossa, a minha e a sua. Não sei se vai caber aí no GC, se o Braulio consegue trocar. O destino do outro é mais importante do que a nossa própria vida. É o que Pedro ensina aqui, é o que Jesus ensina nessa psicologia perene, que é uma psicologia cujo arquétipo cobre o universo inteiro. O que procede de Jesus fazendo revelação da maneira como a psique humana opera, está aqui demonstrado e revelado. O destino do outro é mais importante do que a nossa própria vida, para nós, conforme eu já falei. E é o que está contido aí, entre esses versos 18 e 22. Mas guarde isso e olhe para dentro do seu próprio coração e veja quem é o João comparativo da sua existência. A segunda coisa que eu quero que você guarde com todo carinho dentro de você é essa que o Braulio projetou aí, que diz: só o amor me salva do meu próximo para eu poder amá-lo. Eu quero que você repita essa, sabe? Pode fazer um copy and paste, todo mundo. Só o amor me salva do meu próximo para eu poder amá-lo. Só o amor pelo próximo me salva dele como carga, como peso, como tentação. Só o amor me salva do meu próximo para eu poder amá-lo. Aí é estranho, né? É porque existem várias gradações de amor, como eu já mencionei aqui hoje. E eu começo a amar o próximo como uma decisão. Uma decisão. Eu escolho que amor, não importa quem seja o meu próximo, seja ele meu próprio inimigo. E amor é desejar que o melhor aconteça a ele, e o melhor que eu posso desejar que aconteça ao meu próximo é que ele se converta à luz da graça de Deus no Evangelho. Eu começo assim, por todos os homens e por qualquer próximo. Aí eu vou crescendo para amá-lo como a mim mesmo. O que quereis que os homens vos façam, fazei isto vós mesmos primeiro a eles. É o que Jesus ensinou. É a rocha da esquina pela qual a gente avalia o que é Deus na prática da vida e o que não é Deus na prática da vida. Eu tenho que crescer para amar o meu próximo como a mim mesmo. E só depois de amar o meu próximo como a mim mesmo, eu posso desenvolver e andarei na direção de buscar desenvolver a graça de ter o privilégio de doar a minha vida a ele, a ela. Doar. Dar a própria vida. A gente começa aprendendo a dar em favor dos amigos. Paulo diz que pudera haver aquele que desse a vida em favor dos inimigos, mas foi o que Jesus fez. E aí vem ele
dá um checkmate na viagem desse amor que cresce, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí então a gente chega e atinge aquele nível de liberdade total. Porque saiba dessa última coisa, só há liberdade no amor. Fora do amor segundo Deus, não é segundo Baudelaire, não é segundo Bocage, não é do amor segundo Eros na mitologia grega. Não. É um amor que transcende, é sublime e passa disso tudo. E tem gente que passa pela vida e nunca chega lá. A maioria morre sem conhecer essa dimensão, sem conhecer esse céu, sem conhecer essa libertação. Porque a verdadeira libertação vem desse amor que tem o poder de amar até o inimigo e de dar a própria vida. De dar a própria vida. Não só em favor dos amigos, mas até em favor dos inimigos. Quanto mais a gente chegue perto disso que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, tanto mais quanto a gente chegue aí mais em estado de liberdade. Guarde isso. Isso aqui é uma aula eterna que eu estou te dando. Mais em estado de liberdade genuína a gente penetrou. Eu te peço, Jesus, que essa palavra, profunda como a vida e simples como a luz, penetre na consciência de cada pessoa aqui, hoje, agora e em qualquer lugar onde ela seja ouvida. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.